Muito bem, vamos lá, queridos alunos, senhoras e senhores. Vamos agora para a compensação de horas. É mais uma das situações onde eu posso ter a jornada estendida. Eu posso trabalhar ordinariamente. Eu posso trabalhar além daquilo que a Constituição Federal estabeleceu, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Eu posso trabalhar além disso? Pode, dependendo de algumas situações. Não excedendo quanto? A 2 horas diárias. Então eu posso trabalhar de forma excepcional, de forma extraordinária, além daquilo que é estabelecido em lei, através de uma prorrogação de jornada, através de uma compensação de jornada semanal ou uma compensação anual, que é o banco de horas ou algumas situações especiais que ainda iremos falar. São situações que nós estamos tratando agora que eu posso trabalhar de forma extraordinariamente. E se eu trabalhar de forma extraordinariamente? No mínimo 50% da hora normal. Na compensação que nós vamos trabalhar agora, compensação de horas, 2 horas é o limite máximo. Também 2 horas. Acordo por escrito. Acordo individual por escrito. Acordo individual por escrito. Ou através de convenção ou acordo coletivo. Convenção coletiva ou acordo coletivo. Então, também na compensação de horas, eu posso tratar direto com o meu patrão? Posso. De que forma? Acordo individual por escrito. Posso. No banco de horas, não. Compensação, pode. Ou através de uma negociação coletiva, que é o acordo ou convenção coletiva. No máximo 2 horas, 50%. O menor agora pode assinar o acordo de compensação? Depende. Se tiver previsão na convenção ou acordo coletivo, positivo. Pode. Eu tenho 2 tipos de compensações. 3, na verdade. Um é o banco de horas, nós vamos ver já já. E aí eu tenho a compensação coletiva semanal, a compensação de jornada, semanal, compensação de hora semanal, ou seja, eu trabalho de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e o domingo é descanso semanal remunerado. Trabalho de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, domingo descanso semanal remunerado. Eu trabalho 8 horas, segunda a sexta, né? E mais 4 horas no sábado, em regra, para completar as 44 horas semanais. Eu quero folgar no sábado, não quero trabalhar essas 4 horas no sábado para completar as 44 horas semanais. Não quero. Fiz um acordo individual com o meu patrão. Um acordo por escrito individual. Pode? Pode. Dizendo o seguinte, olha, então eu vou trabalhar 1 hora a mais na segunda, na terça, na quarta, na quinta, tá? Na segunda, na terça, na quarta e na quinta, vou trabalhar 1 hora a mais e não venho trabalhar o sábado. E você não vem trabalhar no sábado, empregado. Tá de acordo? Beleza. Então eu trabalho de segunda a quinta até as 18, na sexta até as 17. Sábado eu estou livre porque eu compensei na semana. É o que nós chamamos da semana inglesa. Semana inglesa. Essa compensação ela deve ser realizada dentro da semana. Dentro da semana. Tá? O outro tipo de compensação é a chamada semana espanhola. Então, essa primeira que eu falei, semana inglesa, pode até cair na sua prova com essa nomenclatura, ou ainda a compensação semanal. A primeira que eu falei para vocês é conhecida como semana inglesa. A segunda agora como semana espanhola. O que acontece? Eu trabalho 48 horas numa semana, de segunda a sábado, das 8 às 17, de segunda a sábado, das 8 às 17. 48 horas, tá? E na outra semana? Na outra semana eu trabalho 40. Então eu trabalho 48 horas numa semana, tá? E na outra semana eu trabalho 40 horas. É conhecida a semana espanhola. Pode? Bacana. Também é possível. E, de repente, eu fui mandado embora. Como que eu recebo essas horas? Eu não descansei, você irá receber como hora extra, acrescido de 50%. Você não compensou, você não realizou a compensação, tá? Nós vamos ver já, gente, a súmula 85. Estou falando muito dessa súmula,
porque vai resolver a sua vida na prova, se você entender ela. Vamos para os aspectos importantes aqui da compensação? Aspectos relevantes. Olha lá. Acordo entre empregado e entre empregador. Pode ser um acordo individual, tá? Ou ainda uma convenção ou um acordo coletivo. A semana espanhola, OJ 323 da SDI 1. Tem uma OJ da semana espanhola. Semana inglesa, compensação semanal. Bacana? Não pode ultrapassar 2 horas diárias. Folga na mesma semana. Folga na mesma semana, compensação inglesa. Ou no mesmo mês, tá? Que é no caso da compensação espanhola, tá? O menor pode firmar o acordo? Pode. Vai depender de negociação ou acordo coletivo, tá? Vamos dar sequência aqui. Olha a súmula 444, gente. Já vamos para essa súmula, mas deixa eu falar algo para vocês. Vigilante e quem desenvolve atividade hospitalar, em regras enfermeiras, pode ter outras profissões também, tá? Existe uma jornada que eu trabalho 12 horas seguidas, e descanso 36 horas. Trabalho 12 horas seguidas, descanso 36 horas. Descanso praticamente um dia e meio aí. Me diga uma coisa, a Constituição não diz que eu tenho que trabalhar no máximo 8 horas diárias? E quando eu realizar a hora extraordinária, somo mais 2, ou seja, 10? E como que eu posso trabalhar 12 horas e folgar 36? Vou receber hora extra? Então entenda que a súmula 444 do TST traz o regramento do seguinte, que quem trabalha em escala 12 por 36, tá? Não tem o direito, tá? Não tem direito a essas horas excedentes. Lógico, se ele trabalhar dentro das 12 horas. Se ele trabalhar mais que 12 horas, terá direito a hora extra. Porque ele trabalha 12 e folga 16. Tá? O que passar disso vai ser tido como hora extra. Mas somente para alguns casos excepcionais. Porque não tem uma lei que trata sobre isso. Não tem uma legislação que trata sobre isso. Então, as empresas de vigilância, os hospitais, começaram a utilizar essas escalas. E aí, o TST emitiu a súmula 444, tá? Que aí praticamente é para algumas situações excepcionais, e eu trouxe 2 exemplos aí, que é o caso do vigilante e os enfermeiros, que são os casos mais corriqueiros na prática aí, tá? Olha o que diz a súmula 444 do TST. Acompanhe comigo aí, ó. É válida em caráter excepcional. Caráter excepcional, gente. Não é a regra, é excepcional. A jornada 12 horas de trabalho por 36 de descanso, previstas em lei. Previstas em lei. São poucas as profissões que têm prevista em lei, tá? Em lei. Eu andei pesquisando aí, encontrei a lei dos bombeiros, que acaba trazendo já a jornada 12 por 36, tá? Trazendo por lei ou ajustada mediante acordo ou convenção coletiva. Então, acordo ou convenção coletiva é válido. E aí vem a súmula 44 para ratificar, tá? Assegurada a remuneração em dobro, se caso ele trabalhar nos feriados, tá? O empregado não tem direito ao quê? Ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na 11ª e na 12ª hora, tá? Súmula 444, é importante você gravar isso daí, pessoal. Vamos lá, hein? Vamos que vamos. Agora chegou o momento da dita cuja. É essa súmula aqui que eu quero trabalhar com vocês agora. Porque se você entender a súmula 85, você vai matar a questão de compensação, com certeza. Com certeza. A súmula 85, gente, nós temos aí 5 itens na súmula 85. E você precisa entender os 5 itens da súmula 85. Vai precisar entender os 5 itens da súmula 55. Eu vou resumir aqui para você. Olha, primeiro, a compensação, ela pode ser feita de forma de acordo individual, o acordo individual,
aquele entre o patrão e o empregado e assina por escrito, tem que ser por escrito, tem que assinar, tem que ter o aval dos dois, para ter validade. Para ter validade. Se não for dessa forma e for tacitamente, esse acordo não existe. Tá? Esse acordo, ele vai sofrer algumas situações aí peculiares. Ou seja, aquelas horas, se ele não observou, tá? Ele não observou, não cumpriu a regra, que tem que ser por escrito, ou por acordo ou convenção coletiva, ele não observou a regrinha. Se esse empregador não observou a regrinha, mesmo que ele cumpriu as 44 horas semanais, e ele trabalhou, nesse exemplo que nós demos agora, 1 hora a mais de segunda a quinta, ou 2 horas na segunda e 2 horas na terça, para dar as 44 horas, mesmo que ele ficou dentro das 44 horas, mas não observou o que a regra traz, que deve ser de acordo individual, por escrito, ou ainda acordo coletivo, que é convenção, ou o acordo coletivo, ele não observou, ele irá pagar apenas o adicional dessas horas, adicional dessas horas, porque ele compensou. Ele não trabalhou além das 44 horas, ele acabou compensando. Mas esse empregador, de certa forma, vai ser punido, pagando para o empregado somente o adicional de 50%. Somente o adicional de 50%, porque ele não observou. Uma outra regra, então, vimos que o acordo para ser válido tem que ser assinado, né? Tem que ser um acordo individual por escrito, ou uma convenção, um acordo coletivo, valendo. Se for tácito, ele terá que pagar o adicional de 50%, só o adicional, porque ele não cumpriu a regra. Outra coisa também importante, ele agora extrapolou o horário, ele agora extrapolou as 44 horas semanais. Ele extrapolou as 44 horas semanais. Ou seja, virou hora extra, ele tem hora extra habitual. Ou seja, além dele ter o acordo, tá? Além dele ter o acordo, ele ultrapassa as 2 horas diárias que é permitido. Então, ele realizou de segunda a quinta 1 hora por dia, tá? E na segunda ele fez mais 2 horas. E na terça ele fez mais 2 horas. E sempre ele vai fazendo hora extra. Ora, quando a hora extra é habitual, desconfigura o acordo de compensação. Não é válido esse acordo. E aí o que acontece? Aquelas horas que foram destinadas para compensação, ele vai receber 50%. Só os 50%. Agora, aquelas que foram efetivamente extra, ele vai receber a hora mais o adicional de 50%. Tá? E ainda na súmula 85, já lá no último item praticamente, fala do banco de horas. Banco de horas só é válido através do acordo coletivo ou convenção coletiva. Bacana? Vamos para o quadro? Vamos ver como vai ficar isso? Eu preparei para vocês algo bem bacana. Primeiro, eu vou pedir para o Matheus, sobe para mim, Matheus, a súmula 85. Súmula 85. É isso aí, Matheus subiu a súmula 85. Então, gente, súmula 85. Tá aí na tela, já deu uma lida? Dá um pausa aí agora, dá uma lida. Bacana? Vem comigo agora. Deixa para mim na tela aí, Matheus, ainda, a súmula 85. Vamos destrinchar essa súmula, pessoal. Vamos destrinchar essa súmula, que essa súmula é muito importante. Olha lá. Começamos pelo item 1. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, ou ainda acordo coletivo ou convenção coletiva. É o item 1 da súmula. Tranquilo. Isso aí já batemos bastante na tecla. Item 2. O acordo individual para as compensações de horas é válido. É válido um acordo de compensação, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. Se tiver uma norma coletiva dizendo que não, que ele deve cumprir somente as 8 horas diárias,
Ou é uma norma mais benéfica, né? Vale. Opa, o TST entendeu que é plausível isso. O item 3. Olha lá, o item 3 foi o que nós falamos agora há pouco. O mero não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando encentada mediante acordo tácito, olha o acordo tácito aí, né? Não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou ler agora o item 4, depois a gente vai para a prática. A prestação de horas extra habituais descaracteriza o acordo de compensação. Olha aí, gente, acabei de falar para vocês. Nessa hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como hora extraordinária e aquelas destinadas à compensação deverá ser paga a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. Item 4. Item 5. A disposição contida nessa súmula não se aplica ao regime compensatório na modalidade banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. Somente por negociação coletiva. Agora vamos fazer o seguinte. Matheus, volta para mim aqui. Volta para mim. Bacana. Vamos lá, gente. Olha a importância dessa situação que pode cair na sua prova. E eu trouxe aqui um gráfico, um pequeno gráfico, para a gente tentar, de uma forma mais didática ainda, mais prática, visualizar. Esse aqui, gente, eu posso considerar esse esqueminha aqui como o item 1, tá? O item 1 e o item 2 da súmula. O item 1 e o item 2 da súmula. Por quê? O item 1 e o item 2 vai retratar isso aqui, ó. Posso instituir uma compensação semanal? Posso. Posso instituir uma compensação semanal. De que forma? O que diz aí o item 1? É válido a compensação. É válido realizar a compensação. É válido ele trabalhar 2 horas a mais para compensar o sábado. É válido. Deve ser por escrito, ou convenção ou acordo coletivo. Beleza. Então, é o que retrata o item 1, item 2, é esse esquema. Ou seja, eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. De que forma? 8 horas na segunda, 8 na terça, 8 na quarta, 8 na quinta, 8 na sexta, 4 no sábado e o descanso semanal remunerado no domingo. Garantido aí pela Constituição Federal. É lógico que aqui eu vou trabalhar 7h33 porque eu tenho 1 hora de almoço. Né? Tem 1 hora de almoço. Então, na verdade, a hora de almoço não computa. Por isso, 8, 8, 8, 8, 8 e 4. Mais o DSR, que é o descanso semanal, que eu não incluí aqui. Tá? Então, esse aqui não entra no nosso cômputo. E, de repente, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que trabalhar 44 horas semanais. Bacana? Só que eu vou fazer o seguinte, eu não quero trabalhar no sábado. Não quero trabalhar no sábado. Então, eu trabalho, vou colocar um mais aqui, ó. Eu trabalho, portanto, 8 horas mais 2 horas na segunda. Na terça, mais 2 horas. Tá? E aí, somando as 4 horas que eu deveria trabalhar no sábado. Ou então, eu poderia trabalhar 1 hora a mais aqui na segunda, 1 hora a mais aqui na terça, 1 hora a mais na quarta, 1 hora a mais na quinta e 1 hora a mais na sexta. Faltou um dia aqui, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ora, acabei matando aqui o sábado. Acabei matando o sábado aqui. Tá? Então, eu preciso, para eu matar o sábado, distribuir isso na semana. Eu tenho que distribuir isso na semana. Então, eu trabalho 1 hora a mais por dia para distribuir isso e
readaptar minha jornada e no sábado eu estar livre. Tem que estar livre no sábado. Então, essa jornada aqui, esse esqueminha, é o que denota o item 1 e o item 2 da súmula. Item 1 e o item 2 da súmula. Tá? Então é isso, gente. É válido? É válido. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tá? Trabalho 2 horas a mais na segunda, 2 horas a mais na terça, tá? 2 horas a mais na segunda, 2 horas a mais na terça e fico livre. Fico livre quando? Fico livre no sábado. Tá? Vamos para a próxima? Bacana. Vamos retratar agora. Vamos retratar agora o item 3 da súmula. O item 3 da súmula está aqui, gente. O que acontece no item 3 da súmula? Vamos dizer que essa situação aqui foi realizada de forma tácita. Tá? Descumpriu, tá? A regra. Descumpriu a regra. Tá? Mas assim mesmo, ele fez as 44 horas semanais. Fez as 44 horas semanais, mas foi realizado através de um acordo tácito. Foi realizado de um acordo tácito. Não cumpriu a regra. Ora, se não cumpre a regra, tá? Essas 2 horas a mais que eu fiz na segunda, essas 2 horas a mais que eu fiz na terça, tá? 2 horas a mais na segunda, 2 horas a mais na terça. O que vai acontecer aqui? Professor, mas você cumpriu as 44 horas semanais. Cumpri, mas não observei a regra. Não foi por um acordo coletivo, não foi por uma convenção coletiva, tá? E não teve um acordo individual. Como isso acontece, professor? O que acontece agora? A empresa deverá pagar ao funcionário apenas 50% do adicional. Então, 50% da hora aqui. Não vou receber hora extra? Não, porque você cumpriu as 44. Você compensou, tá? Você compensou. Quando você compensa, você recebe apenas 50%, que é o do adicional. Professor, mas não entendi muito bem. Calma. Eu tenho que trabalhar 44 horas. Trabalhei as 44 horas na semana. Compensei bonitinho aqui as 8 horas, trabalhei as 8 horas diárias e ainda realizei a compensação do sábado. Poxa, então estou liberado. Mas aí, a título de uma sanção, o empregador, por não observar a regra, que deve ser um acordo escrito, convenção ou o acordo coletivo, ele vai te pagar apenas o adicional, 50%. Tá? Item 3 da nossa súmula. Vamos lá para o item 4, então? E o item 4? O item 4, o que acontece aqui, gente? Eu extrapolei, realizei 48 horas. Por quê? Eu fiz as horas que é destinada para compensar o sábado, não trabalho no sábado, então eu compensei as horas. Só que aí, habitualmente, eu realizo hora extra. Realizei hora extra na quarta, realizei hora extra na quinta, tá? De forma habitual, eu estou realizando hora extra. De forma habitual, tá? Se eu estou realizando hora extra de forma habitual, tá? O item 4 diz o seguinte, que essa hora extra prestada de forma habitual descaracteriza, tá? Descaracteriza o acordo de compensação. Irá descaracterizar o acordo de compensação. Tá? Então, se eu estou realizando hora extra de forma habitual, irá, portanto, descaracterizar o acordo de compensação. E aí, o que acontece com isso?
Aquelas horas, essas 4 horas destinadas para compensação, vou receber 50%. Só o adicional. Apenas o adicional, pessoal. Apenas o adicional de 50% para as horas da compensação. É somente os adicionais. Aqui, gente, nesse 2 aqui, ó, esses dois primeiros 2 aqui, ó, tá? Esse mais esse cara aqui, ó, somente o adicional, porque essas horas são destinadas para compensação. E aí eu recebo somente o adicional. Não laborei a mais. Essas horas foi destinada para compensação. Mas estou realizando hora extra habitual. Aqui, ó. 2 horas na quarta e 2 horas na quinta. Trabalhei 4 horas a mais. E essas horas serão computadas como hora extraordinária. Hora extraordinária, tá? Vou receber como aqui? A hora normal, tá? 2 horas aqui normais. Acrescida de 50%. De 50%. Essa aqui já está embutida no meu salário, porque eu compensei. Eu tenho que realizar as 44. Agora, essas duas não. Essas duas aqui, eu trabalhei a mais. E a hora extra habitual descaracteriza o acordo de compensação. É o item 4 da súmula 85. Bacana, gente? Muito bem. Vamos relembrar isso aí, gente. Isso é importante. Pequeno resumo, né? Vapt-vupt no resumo. Vamos lá. Já lemos a súmula, bacana, né? Então, o item 1 e o item 2, o item 1 e o item 2 é o que diz aqui, retrata aqui esse gráfico que eu coloquei aqui para vocês, né? Esse gráfico que eu coloquei para vocês. Então, o normal é 8 horas diárias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o descanso semanal remunerado, né? Para totalizar 44 horas semanais. Pode isso? Podem. Item 1 e item 2 da súmula. É válido o acordo de compensação. É válido o acordo de compensação. Não é isso? Bacana. Olha lá. Posso compensar o sábado trabalhando 2 horas na segunda e 2 horas na terça. Tá? Ou então ainda, 1 hora na segunda, 1 hora na terça, 1 hora na quarta, 1 hora na quinta. Segredo, estou revisando porque eu tinha colocado 1 a mais na sexta. Mas agora vai. Olha lá. Trabalho 1 hora a mais na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Sexta-feira está livre porque eu já completei as 4 horas do sábado. Já completei as 4 horas no sábado, deu as 44 horas semanais. Bonitinho. Acordo de compensação? Válido, válido. Acordo individual? Foi assinado? Foi. Ou por convenção coletiva ou acordo coletivo? Foi. Então isso aqui é válido. É válido. Item 1 e item 2 assumo. E o que diz o item 3? O item 3, recapitulando, o item 3 diz o seguinte: se eu fiz tudo bonitinho, como no slide passado, tá tudo lindo e maravilhoso. 44 horas semanais, compensei 2 horas na segunda, compensei 2 horas na terça. Só que foi um acordo tácito, lembra disso? Acordo tácito, pessoal, não vale, isso vai cair na sua prova. Eu vou receber o quê? Apenas as 50 horas do adicional. Apenas os 50% do adicional. Apenas os 50% do adicional. Porque essa hora eu já compensei. Essa hora eu já compensei para não trabalhar no sábado. Então, se é uma irregularidade, vou receber apenas o adicional. Bacana? E o item 4? O item 4 é o seguinte. Eu agora extrapolei. Além de trabalhar as 44, eu trabalhei 4 horas a mais. Tá? Então, eu compensei na segunda e na terça, 4 horas, compensou o sábado. Mas como eu estou fazendo hora extra habitual, a hora extra habitual desconfigura, descaracteriza o acordo de compensação. Tá? Cai por terra o acordo de compensação porque você está trabalhando de forma habitual, extraordinariamente. Então, aquelas horas que são destinadas para compensação, as horas destinadas para compensação, eu vou receber apenas o adicional. Irei receber apenas o adicional. As horas que eu elaborei extraordinariamente, que ultrapassou as 44, eu irei receber as horas extras. Ou seja, a hora normal
acrescida de 50%, porque isso aqui foi a mais daquilo que a legislação permite. Bacana, pessoal? E para fechar o nosso módulo, o nosso bloco, vamos falar de banco de horas. O banco de horas está previsto lá no artigo 59, parágrafo 2º da CLT. Gente, o banco de horas só pode ser instituído através do acordo da convenção coletiva. Muito bem. Ora, a empresa, em um dado momento difícil, tá? Ela pode, com muito serviço, ela pode, os seus empregados trabalhar de forma extraordinariamente, 2 horas a mais por dia, de forma extraordinariamente, e a hora que ela passa aquele momento complicado, conturbado, de muito serviço, aquele empregado descansa. Esse banco de horas, ele tem um prazo de 1 ano. Esse empregado, ele tem que desfrutar dessa hora, realizar esse descanso dentro de 1 ano. Senão, a empresa estará irregular. Tá? Ele tem que cumprir, descansar dentro de 1 ano. Se ele for mandado embora e não compensou, somente resta à empresa pagar como se fosse hora extra na rescisão. Bacana? Aspectos importantes do banco de horas para a gente poder fechar. No máximo 2 horas, essa por dia, autorizado por convenção ou acordo coletivo. Deve descansar no período máximo de 1 ano, ele deve já gozar esse horário, essa hora extraordinária que ele realizou, deve ser descansado, ele deve gozar desse direito dentro de 1 ano. Se ele não descansar dentro de 1 ano, e ele for mandado embora e tem essas horas pendentes, ele irá receber 50% da hora normal na rescisão dele, referente às horas não compensadas. Tá? Vamos ver o que temos mais? Necessidade imperiosa do artigo 61, mas nós vamos virar o bloco. Foi um bloco tenso, bastante informação e já voltamos.